Bom dia, boa tarde, boa noite, gente linda da Academia da Mente. Bom domingo, vamos lá começar a nossa correção. É o seguinte, estávamos falando nessa semana sobre esquecimento, muito bom, porque geralmente a gente trata o assunto como um tabu, a gente nunca quer esquecer. E nessa semana a gente abordou o tema por uma perspectiva diferente, né? Vimos aí como esquecer de muitas coisas pode ser importante para que nossa mente não tenha uma sobrecarga ali de informações, como que ocorre o processo de esquecimento, das teorias que certa parte dos cientistas acredita que uma memória vai substituindo a outra ali gradualmente, como se fossem substituindo roupas antigas no armário, enquanto outros entendem que as memórias vão se degradando com o tempo e vão se perdendo. Mas isso a gente conversou durante a semana. Vamos agora para a nossa correção. Aqui embaixo nosso exercício chama-se bagagem, pessoal. Colocamos ali 9 tipos de mochilas diferentes e não colocamos os números em ordem. E aí a estratégia que vocês iam usar para memorizar ia ser de cada um. Por exemplo, eu usei a seguinte: primeiro eu ia memorizar um grupo com 2 mochilas, depois eu ia memorizar um grupo com 3 mochilas e por fim eu ia memorizar um grupo com 4 mochilas. Só que não na ordem que se apresenta aqui. Eu escolhi assim: primeiro eu ia memorizar a 6 e a 1, porque são as 2 mochilas que são rosas. Eu memorizei assim: a 6 é a rosa mais claro e a 1 é a rosa mais escuro. E aí quando eu virei lá na página número 2, lá em cima eu já fui numerar. Lembrava que 6 era a rosa mais clara, e aí eu botei 6 nas duas. E lembrava também que 1 era a rosa mais escura e botei nelas lá. E aí, se a gente voltasse lá na página número 1, primeiro eu memorizei um grupo de 2 mochilas, né? Agora eu vou memorizar um grupo com 3 mochilas, certo? Como eu vi que tem 4 mochilas azuis lá, eu decidi memorizar as outras 3 que não são azuis. Então, eu memorizei que 3 é verde, 9 é cinza e 4 é esse laranja ou amarelo. Então assim, 3 verde, 9 cinza, 4 laranja. Memorizei curtinho assim, repetição. 3 verde, 9 cinza, 4 laranja. 3 verde, 9 cinza, 4 laranja. Esse tipo de memorização funciona muito quando você memoriza e já vai direto resolver. Só que se você, de repente, no meio do caminho tiver alguma coisa, é fácil você esquecer aquela repetição que você estava fazendo. Meu pai sempre me contava uma história que minha avó pediu para ele ir no mercado e aí ele foi, né? Manteiga, quiabo, feijão, macarrão, farinha. Manteiga, quiabo, feijão, macarrão, farinha. Aí viu um cachorro no caminho que deu um bote nele. Quando ele voltou, já não sabia mais onde é que estava a manteiga, onde é que estava a farinha. Mas voltando aqui, a gente memorizou, ó. 3 verde, 9 cinza, 4 laranja. 3 verde, 9 cinza, 4 laranja. Quando eu viro lá a folha, já sei que o 3 é o verde, né? Então eu posso botar lá, vi verde, boto 3. 9 é o cinza, então vi o cinza, boto 9. E por fim eu tenho 4, que é o laranja. Então vejo mochila laranja, vou lá e boto 4. E aí, voltando para a primeira folha, sobram as 4 mochilas mais azuis. Eu reparei que a 7 e a 8, as duas mais altas, são azuis mais escuras, enquanto a 2 e a 5, que são as mais baixas, são um pouco mais claras. Não quer dizer que era a única estratégia para memorizar aí. Foi a que eu encontrei e estou compartilhando com vocês, certo? Então eu pensei o seguinte: da 7 e da 8, que são as mais escuras, a 7 é mais magrinha e a 8 é mais gordinha. E da mais clara, a 5 é a que tem um negocinho rosa. Então, 7 e 8 são as mais altas, sendo que a 7 é mais magrinha e a 8 é mais gordinha. E a 5 é a que tem a alcinha rosa. Depois, por eliminação, eu vou fazer o 2. Olhando lá do lado, eu tinha 7 e 8. As duas azuis mais escuras, só que eu lembrava que a azul mais magrinha era 7, então eu olho aqui, ó, ela aqui, vou lá e boto 7. E lembrava que da azul mais escura, a mais gordinha tinha um número maior, o número 8, então vou lá e boto 8 para ela. E aí sobram 2 mochilas para numerar, a 2 e a 5. E eu lembro que eu memorizei a 5 como tendo a alça rosa, né? Então eu boto lá, ó, 5 para aquelas que têm a alça rosa, 2 para aquelas que sobraram. Espero que igual de vocês, não é? Exercício de memória aí, e esse é só um exemplo de como a gente poderia tentar, pessoal. Se vocês tentaram em casa de outra maneira, tentaram de 1 em 1 e conseguiram, tentaram primeiro 4 e depois 5, é isso aí, parabéns. O importante é estar sempre estimulando. Toda semana a gente está fazendo um exercício diferente. Semana passada foi aquele da ordem, né?
árvore, casa ou carro. Dessa vez aqui com as bagagens. Vamos lá para o meia cara embaixo. Dessa vez trabalhar a nossa capacidade simétrica. Tem metade de um emojizinho de um lado. A gente pegava o nosso lápis, precisão. Não falava sobre a mão não dominante, né? Era mesmo com a mão que a gente domina. Então, só completar simetricamente ficava mais ou menos assim, ó. O meu tá até um pouquinho mais torto do que deveria. Espero que o de vocês tenha ficado melhor. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá para o de baixo, chamado falta. Entre os exercícios aqui, ó, tinha um pequeno texto falando por que nos esquecemos de coisa que costumávamos lembrar. Aqui que a gente está falando sobre aquelas duas teorias do esquecimento. Mas seguindo para o falta, espero que vocês tenham conseguido ler. Assim como o bom texto do José Luiz Borges, né? Quem conseguiu fazer a leitura aí, parabéns, vocês curtiram um bom conto, né, desse escritor argentino. No falta também era um exercício bem simples, eu tinha 5 com 5, 10. Com mais quanto eu vou chegar em 17? Tinha que completar lá 10 com 7 para chegar em 17. Molezinha para vocês, né, acadêmicos? Do lado, 6 com 7, 13. Para chegar em 19, faltam 6. 2 com 10, 12. Para chegar em 20, falta 8. 9 com 1, 10. Para chegar em 13, falta 3. 7 com 2, 9. Para chegar em 11, faltam 2. Descendo aqui, 3 com 3, 6. Com mais quanto vai virar 12? Vocês colocaram certinho 6 aí. 9 com 3 dá 12. Para chegar em 16, faltam 4. 8 com 5 dá 13. Para chegar em 18, faltam 5. 4 com 4 dá 8. Com mais 8, 16. E 11 mais 3 no final dá 14. Para chegar em 17 eu coloco mais 3. E assim completar esse da falta. Aqui um exercício de matemática simples, lá em cima um exercício de simetria, depois um exercício de memória. Vamos lá para baixo, palavra fora, anagramas colocado, nossa capacidade de linguagem ali, reorganizar as palavras para descobrir o tema, né? Então trabalha também a capacidade associativa. Bom, essas palavras aqui se associam a tal tema, essa aqui excede o tema. Aqui embaixo, por exemplo, a gente tinha 4 anagramas colocados. Olhando essa primeira, só tem 3 letras, né? Então são 6 combinações possíveis. A que forma uma palavra é cal. E se eu for seguir, embaixo eu tenho areia, eu tenho cimento. E lá embaixo, qual palavra se relaciona? Vitória é o que dá para formar, mas não se relaciona muito com o tema obra. Então eu vou botar aqui em cima que o tema é obra, construção, pedreiro, como vocês preferirem, desde que se relacione com essas palavras. E lá embaixo quem excede é Vitória. Já do lado eu tenho Brasília, se eu reorganizar as letras, Recife, Curitiba e lá no final o que eu tenho? Esperto, esporte, não sei, mas nenhuma dessas vai combinar com o tema aqui que são locais, cidades, não é? Compartilhem aí a resposta de vocês se tiverem alguma dúvida sobre terem acertado ou não. E vamos para a nossa próxima página número 3. No letras lá em cima, aqui vai ser difícil a gente acompanhar exatamente um por um, mas se vocês ao fim encontraram aqui, ó, estimule sua mente, é sinal de que vocês acertaram na mosca todos os caminhos aí, se eu reorganizasse. Muitíssimo importante, pessoal. Muitas vezes a gente está querendo um remédio para melhorar nossa memória ou alguma coisa rápida que solucione. A solução é estar com a mente ativa, estar pronto para encarar desafios, compreendendo como que ocorrem os lapsos de memória, onde você tem que tomar cuidado para não errar, para não esquecer. Então não tem solução fácil. A solução é trabalhar com tempo, manter-se ativo. Vamos lá para baixo para o exercício localização, agora um exercício de coordenadas. Aqui a gente tinha uma atenção sustentada, aqui em cima a gente tinha uma atenção sustentada porque tinha que tomar cuidado para não se perder. Aqui a gente tem que ter uma capacidade gráfica de se orientar. Diz anunciado que, considerando que a orientação dada é x e y, não o contrário, não é y e x, então é x, y, defina a posição de cada letra. Se vocês colocaram entre parênteses ou não as respostas aqui, não tem problema. Desde que tenham encontrado que, por exemplo, a letra A, se eu for olhá-la aqui, ó, na linha X, que é essa daqui de baixo, ela está na altura 1. E na linha Y, que é essa vertical, está na linha 9. Então eu botei aqui 1,9. E assim é completando todos os outros. Ó. A letra B, se eu olhar aqui no eixo X, vai até a coluna 5. E se eu olhar no eixo Y, vai até a linha 2. Então eu boto 5,2. A letra C, 7,0, porque ela está aqui embaixo, né? Ó. No eixo X ela está no 7, no eixo Y está no 0.
E assim nós íamos completando aí. A letra D, por exemplo, ó, aqui no eixo X, 9, 8, 7, tá na reta já, né? E no eixo Y, tá aqui no 6, ó, então é 7,6. Completo todos os outros. Letra E, 6,2. Letra F, 10,0. Letra G, 3,8. Letra H, 10,2. Letra J, a gente pulou aí a letra I, né? Ela não está colocada, então letra J, 4,3. E por fim, letra K, 5,4. Não precisamos olhar todos por todos, por exemplo, se eu olhar aqui, ó, K, na coluna 5, ó, tá o K aqui, na linha 4, 5,4, nós conferimos. Confiram com o de vocês aí. Aqui embaixo uma pequena observação sobre como não ouvir também é uma maneira muito fácil de se esquecer. A gente conversou um pouco sobre isso durante a semana. Vamos lá para a página número 4 finalizar essa apostila. Lá no topo a gente tem o bom ligando partes. Eu ia com cuidado ali, palavra por palavra. San, por exemplo, conseguiria se ligar qual outra metade ali. Não tinha muitas outras, né? Então botava San ligado no G e ia para baixo, ó. Gra. Se eu olhar para todos ali, ó, não tem nenhum outro além do MPO para formar grampo, pessoal. Então alguns eram mais simples, só tinha uma saída. Lucrar, por exemplo, era a única combinação. Crença, gritar também, crista, ladrão, trator, centro e trinco. Nesse não tinha muitas saídas ali, cada palavra só se encaixava com uma outra, diferente do lado. O tri, por exemplo, aqui poderia subir para o trinco ou poderia descer para a trilha. E agora? Qual que eu vou optar? Aí eu vou ter que fazer com mais paciência, um por um. Vou fazendo aqui e vocês vão conferindo. O tre ia lá para baixo para o treino. O pate com acento, ó, tinha que virar pátria. O tri, como poderia ser trilha, trinco, 30, eu vou aguardar mais. Mas se eu continuo descendo, o tro precisa ir para o tronco. A outra palavra seria trolha, mas eu não sei exatamente o que significa trolha, então tronco eu sei do significado real. Bri, pode ser brigar ou pode ser brilha. Eu aguardo mais um pouco. O bro só cabe no bronze, assim como o bra só cabe no dar. Esse gra acentuado também só cabe no tis. O gre tem que subir para o lhá, e aí já elimina aquela possibilidade que a gente viu de trilha. E o mig, para ficar uma palavra certinha, tem que ir para migrar. E aí sobra o NTA e o gar. Trigar não pode ser, então o tri eu já boto para o 30, e aí sobra brigar, como a gente tinha conversado antes. Vamos lá! Espero que vocês tenham encontrado todas essas ligações aí, comparem com o de vocês. Agora vamos seguir para o nosso próximo exercício que está bem aqui embaixo, chama-se Formas e Pontos, pessoal. É o seguinte, originalmente esse exercício tinha uma múltipla escolha, mas eu tirei para deixar mais espaço aqui e isso fez um pouco de diferença, vocês vão ver logo por quê. Vejam que na primeira linha a gente tem 3 formas diferentes, a gente conversou sobre isso na aula, né? Tem um círculo, tem um triângulo e tem um quadrado. Assim como na terceira linha também tem um círculo, um triângulo e um quadrado. E assim como aqui embaixo, eu tenho um círculo, um quadrado, está faltando aqui um triângulo. Isso a gente concorda. Só que a dúvida é, pessoal, como que vão ficar esses pontinhos aqui? Eles têm alguma lógica, porque na primeira linha eu tenho, por exemplo, ó, um pontinho numa imagem, 2 pontinhos na outra e 3 pontinhos na outra. A mesma coisa acontece embaixo. Tem imagem que tem um pontinho, tem imagem que tem 2 pontinhos e tem imagem que tem 3 pontinhos. Bem, todas têm 1, 2, 3, 1, 2, 3, aqui tem 1, aqui tem 2, o próximo vai ter 3. Essa lógica também bate, né? Tanto a lógica das formas, que aqui está faltando um triângulo, quanto a lógica dos pontinhos, que aqui está faltando 3 pontinhos, estão batendo. Mas a dúvida é, será que são 3 pontinhos assim, ou será que são 3 pontinhos assim, dentro ou fora? Observando a lógica aqui, a gente tem pontinhos que estão dentro, a gente tem pontinhos que estão fora, então não tem uma lógica que determine exatamente se dentro ou fora está certo. Lá na múltipla escolha que tinha originalmente, só uma dessas formas estava presente, então a gente tinha que marcar aquela que estava lá. Mas se vocês responderam tanto o triângulo de cima com os pontinhos dentro, quanto o triângulo de baixo com 3 pontinhos fora, os dois vão estar certos. O que não pode, por exemplo, é ser um quadrado, ser um círculo, ok? Ou ter 2 pontinhos somente. Então, considerando isso, vamos para o lado, para o chamado conta-cabeça, pessoal. Nesse aqui,
A proposta era que fizéssemos, na verdade, a conta e fôssemos colocando aqui embaixo o total e ignorássemos ali o vai 1, vai 2. Só que pelo enunciado aqui eu percebi que ela ficou um pouco mais difícil do que era para ser. Quando eu digo tente realizar o cálculo mentalmente, teve muita gente que achou que era 3.516 mais 7.485 na cabeça, depois mais 6.000. Não, a ideia aqui era fazer mesmo algebricamente ali e só ignorar o vai 1, guardar na cabeça. Então, por exemplo, 6 com 5, 11, com mais 2, 13, com mais 4, 17, com mais 2, 19. Eu sei que ali embaixo vai 9 e lá em cima iria 1, né? Então o 1 que está lá em cima eu não vou colocar, mas vou considerar, né? 1 com 1, 2, com mais 8, 10, com mais 2, 12, com mais 5, 17, com mais 7, 24, com mais 1, 25. 5 embaixo, vai 2 ali na outra, e assim a gente ia fazendo essa conta até descobrir que o valor é 31.659, pessoal. Se vocês conseguiram encontrar esse valor e ignoraram o vai 1, perfeito, certinho, gente linda. Podemos continuar então para o nosso último exercício de hoje, palavra fora. Vale lembrar, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar mensagem, pode ligar se precisar. A gente responde logo que puder, ok? A vacina está chegando, então vamos nos preparar aí para, se Deus quiser, voltar às nossas aulas presenciais. Vamos lá, seguir para o nosso último exercício, palavra fora, parecido com o que a gente tinha feito, só que mudavam as palavras, né? Agora eram 5 anagramas, a gente precisava decifrar quais anagramas estão ali e que tema é aquele. Como as imagens ao centro davam dicas, aqui tem um globo terrestre, né? E se eu reorganizar aqui, eu tenho América, Ásia, África e Oceania. Só que ali no meio eu tenho um continente que eu não consigo reconhecer. Reorganizando essas letras, a gente formaria mestre. Posso dizer que essa se afasta do tema continentes, né? Eu tenho América, Ásia, África e Oceania, mestre está fora. Assim como do outro lado, um pouquinho mais difícil, porque tem moedas aí que não são moedas correntes, mas eu tenho cruzeiro, libra, dólar e peso, e ali no meio eu tinha natureza, se eu reorganizasse, né? Essa palavra foge do tema moedas. Não quer dizer que são moedas correntes, né? O cruzeiro, por exemplo, já não está mais aí em circulação, mas são moedas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido fazer os exercícios dessa semana. Quem está conseguindo fazer bem à distância, parabéns, pessoal. Não é fácil, é uma mudança na rotina, mas é importante para ter a mente forte, ter a capacidade de se organizar, ter a capacidade de exercitar a mente um pouquinho a cada dia ali, sem se desgastar demais. Estamos aí para qualquer assunto, para qualquer informação, só falar com a gente pelo WhatsApp. Grande beijo, gente linda. Até amanhã.